Carlinha, o que é que eu preciso saber antes de comprar meu primeiro set de aquarelas? Essa é uma dúvida assim, que sempre chega através das minhas alunas lá no Aquarela Alquimista. E eu tô aqui hoje para te ajudar na medida do possível, porque a gente chega a ficar tonta com tanta informação, tanto tipo de material e tantos formatos diferentes, né? Então vamos lá comigo. E hoje essa temática, ela é realmente bem importante para quem está começando na aquarela, quem está querendo começar também, né? Nunca sabe quanto investir ou qual é o material básico possível. E aí a gente vai hoje facilitar um pouquinho desse universo para você. Eu vou indicar algumas marcas a partir da lista de materiais que eu vou colocar aqui abaixo para você, mas eu vou te dar insights necessários para que você faça realmente a melhor escolha dentro das possibilidades, até porque assim, marcas elas sempre estão se atualizando, novas chegam ao mercado, novas possibilidades também começam a aparecer, então é importante que você troque essa experiência com pessoas que estão também nessa caminhada com você, que é inclusive o que as minhas alunas fazem lá na nossa comunidade, né? Nessa troca de experiência e de informação, uma vai ajudando a outra, vai indicando onde comprar, falando sobre uma tinta tal e tudo mais, isso é realmente muito importante. Mas vamos lá, eu sou uma pessoa que começou há mais de 10 anos atrás com aquarela de forma bem limitada, escassa, porque não tinha o financeiro para ajudar. Já passei pelos dois universos, de não ter o suficiente, hoje eu já pinto profissionalmente, então eu tenho todo o site profissional para isso, né, para as minhas encomendas e tudo mais, então eu posso te ajudar, sendo você um iniciante que está com pouca grana, sendo você uma pessoa que já está aí um pouco mais adiantada. Então o que é importante a gente ponderar inicialmente? Eu gosto de pensar o seguinte, é importante que a gente tenha o básico, né, dentro do bom custo-benefício, mas se a gente não consegue ainda comprar esse do bom custo-benefício, a gente pode improvisar sim, para não deixar a criatividade estagnada, sabe? Então eu sou muito a favor de repente você fazer suas próprias tintas, com especiarias e coisas que você tem em casa, inclusive por conta disso. Eu coloquei o Aquarela Viva, que é um mini curso que foi gratuito lá no início para as meninas que entraram no Aquarela Alquimista, para que elas pudessem produzir suas próprias tintas. E eu fui realmente uma pessoa que começou de forma bem limitada, então eu não queria deixar de pintar, eu queria só começar, né? Então eu tive realmente que me adaptar ali. Como é que era para mim lá no início? Eu pegava os lápis aquareláveis da Faber-Castell, uma pontinha assim de um pincel que nem era próprio para aquarela, melava ali na água, ativava o pigmento e botava no papel. Então o papel também não era próprio para aquarela, aquilo me ajudou a despertar minha paixão pela aquarela e foi extremamente importante. O material ele pode te limitar ou ele pode te ajudar muito, né? Ele pode ser realmente algo que vai agilizar o teu processo de crescimento dentro da aquarela. Então, se você não tem absolutamente nada, também não tem recurso, faz o básico para poder se apaixonar pela aquarela e depois você vai dando os pequenos passos, se organizando financeiramente para ter o seu primeiro material oficial, digamos assim. Eu ofereço para as minhas alunas uma lista que está sempre se atualizando, lógico, por conta do mercado, né? Envolvendo o que é básico, ou seja, qual é o mais barato dentro do custo-benefício assim, mais legal para quem está iniciando e não tem recurso financeiro. Então, são tintas de improviso, são tintas mais simples, né, voltadas para estudante, iniciante, e outras opções de marcas que são para pessoas que estão mais à frente, que estão querendo se profissionalizar, querendo descobrir um pouco mais da aquarela. Essa necessidade de evolução dentro do seu material é normal e orgânica, e isso sempre vai acontecer. Ou seja, você vai começar com uma tinta e de repente você vai querer experimentar outra porque ela é um pouco melhor, você vai ver resenhas e tudo mais, e isso é natural de acontecer. Então a primeira dica que eu dou se você está limitada financeiramente de alguma maneira, inicia de alguma forma, da forma mais simples possível, mas vai se organizando para daqui a pouco você comprar aquilo que realmente vai trazer uma diferença dentro do seu processo criativo, né? Lembrando o seguinte, uma tinta de aquarela ela vai passar muito tempo com você. Eu tenho tintas aqui que têm quase 3 anos de idade comigo. Já passei mais tempo, inclusive, quando eu pintava um pouco menos, né? Não tinha tanta rotatividade nas minhas criações. Um pincel de aquarela também vai passar muito tempo com você, se você cuidar direitinho dele, fizer a devida higienização desse pincel. E, enfim, existem formas de a gente cuidar de tudo que a gente tem. E esse tipo de material vai ficar por mais tempo com você, então é bom você investir nele, porque pode acontecer de você comprar inicialmente algo que não tenha tanta qualidade e daqui a 1, 2 meses você vai investir novamente em algo novo. E, enfim, vai deixar aquilo de lado, né, que vai virar lixo e vai ter um gasto um pouco maior quando você poderia ter tido um único gasto inicialmente, entende? Então esses dois itens que são super importantes, a tinta e o pincel, eles vão ficar por mais tempo com você. Então guarda isso
aí nas suas anotações. O papel, não. O papel você sempre vai ter que comprar, vai ser mais rotativa a entrada de papel na sua vida. Então você pode, inclusive, experimentar marcas diferentes. Como é que a gente pode fazer para facilitar e ficar um pouco menos dispendioso em relação ao papel? Uma coisa que eu faço muito é comprar a folha grande em lugar de comprar o bloco, né? O bloco de papel, ele geralmente vai ter umas 12 folhas, no máximo 20 folhas, e ele vai ser muito caro. E quando você compra uma folha maior, você se dá mais oportunidade de experimentar também outros formatos, inclusive a comprar folhas de mais qualidade, mais ou menos pelo mesmo valor. Você pode cortar ela, que é algo que eu faço sempre, seja para encomenda, seja para treino, para o que quer que eu vá criar, sabe? E no final das contas você vai ter um material mais rico, vai ter algumas sobras para poder utilizar de tira de teste. E a experiência com a folha, ela é inclusive mais importante do que a experiência com a tinta. Às vezes você tem uma tinta de menor qualidade, mas utiliza uma folha muito boa, de repente de algodão misturada, né, com outros materiais de base, e você tem um resultado muito incrível, porque a folha ela tem um tempo de absorção diferente, muito maior, mais elevado, ajuda na qualidade da dispersão da tinta também. Então é basicamente 70% da qualidade da folha, do seu papel, para 30% da qualidade do seu pigmento, certo? E aí como é que a gente vai poder fazer, por exemplo, a escolha do melhor pigmento possível para você? A gente pode pegar os materiais básicos de entrada e ter uma boa folha, um bom papel. E você pode também ter uma tinta mais artística que vai durar mais. O que é que eu sempre digo? Geralmente, as tintas em bisnaga, elas podem durar um pouco mais. Elas vão ter um tempo de vida ali um pouco maior do que as em pastilha. A em pastilha, ela vai acabando, você tem que comprar uma nova pastilha, que são as penzinhas, e colocar lá no estojinho, né? Mas você também tem que avaliar qual é a usabilidade da sua tinta, se você quer ter mais praticidade ou não. Então eu sempre digo, tenha um godê que de repente você possa armazenar essas tintas de aquarela em bisnaga para que elas virem pastilha, né? Conforme for secando. E aí depois, se elas acabam ali naquele godêzinho, você pode recolocar, fazer o refil desse pigmento ali. E aí você vai ter mais tempo de uso, e essa aquarela vai passar mais tempo com você também. Então tem muitas bisnagas que são incríveis. Eu vou dentro dessa lista que está aqui abaixo, né? Você pode acessar opções tanto de entrada como mais profissionais, e meio termo também, que são indicações minhas, né? E também junto com as minhas alunas, que elas também experimentam muitos tipos de tinta. Isso pode te ajudar bastante. E aí, se você quer ter mais praticidade, é lógico que você vai ter o godêzinho, que vai fechar um estojinho para poder levar para qualquer lugar. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre não precisa ter um godê de 24 cores, 48 cores, muitas cores, porque geralmente você não vai utilizar tantas cores, né? A partir do bom uso da técnica, dentro do estudo da complementariedade das cores, você vai ter ali um arsenal imenso assim de experimentação. E quanto mais limitada essa paleta, mais resultados incríveis você tem, porque você começa a estudar e a perceber como é que esses pigmentos, ao serem misturados, eles vão se comportar. E isso te dá mais eficiência dentro do seu processo de criação, sabe? Então, uma paleta com no máximo 8 cores, para mim, é algo ideal, porque a partir dela, você vai se entendendo, você vai incorporando, né, tudo que é toda a prática, toda a teoria das cores. E depois, se você sente necessidade de ter uma cor diferente, você pode comprar, mas geralmente você vai conseguir sim fazer dentro da sua mistura a cor que você quiser. Em relação aos pincéis, o que é legal da gente levar em consideração? Existem muitas alunas que chegam com várias promoções de pincel, de kit de pincéis, né? Lá no grupo, mostra e tudo mais, e são pincéis bons, que geralmente eles já foram avaliados por outras alunas que estão há mais tempo, que já têm e tudo mais. Mas a gente muitas vezes quer diversificar a quantidade de material que a gente tem e acaba se perdendo um pouco. Então eu gosto de pensar o seguinte: se eu tenho um determinado valor, digamos R$50 para comprar pincel, eu não vou comprar um kit de pincéis mais baratos, mais simples, né? Em lugar de comprar um pincel que é esse mesmo valor, mas que tem maior qualidade. Por quê? Porque esse pincel aqui ele vai passar mais tempo comigo. Então esses aqui vão se perder muito rapidamente e eu não vou usar todos eles. E para além disso, no nosso processo de aprendizado da aquarela, eu gosto de sempre trazer essa analogia. A gente está aqui, né? E é como se a gente estivesse aprendendo a dirigir um carro. A gente tem que prestar atenção no retrovisor, tem que olhar para todos os lados do carro, a gente tem que aprender a passar marcha, mexer nos pés. Então é muita informação ao mesmo tempo. E quanto menos preocupações a gente tem no processo de criação com aquarela, melhor. Ou seja, se você tiver intimidade com um pincel, já é muito.
Se você tiver um pincel redondinho, por exemplo, que é bem versátil, de repente um Ceramic número 8, ele vai ter a ponta fininha que vai te ajudar a pintar de maneira mais pontual, mais focal, com detalhes. Ele vai ter também a borda um pouco mais grossinha para poder ter uma usabilidade maior para espalhar essa tinta no seu papel. E geralmente a gente não utiliza papéis muito grandes logo de início, né? Nos nossos treinos de iniciante, então não precisa de tantos pincéis assim. E aí quando a gente faz essa escolha de ter um pincel mais profissional, mas que vai durar mais, por aquele valor, a gente já está ganhando muitos pontos à frente, porque a gente vai ter mais intimidade com ele, vai aprender a manejá-lo e depois a gente vai comprando outros materiais de mais qualidade também. Então é muito melhor você comprar o grande papel de aquarela próprio, né, incrível ali, de algodão, pelo mesmo valor do bloco, do que comprar o bloco em si, porque aqui você vai ter mais espaço para pintar, você vai ter mais qualidade, mais usabilidade, né, melhor espalhamento da tinta, mais tempo também de vida daquele papel. É muito melhor você ter um único pincel de qualidade que vai passar mais tempo com você, vai ter uma linda usabilidade, do que um kit de vários pincéis baratinhos que não vão passar tanto tempo com você e que de repente você nem vai usar todos. E é muito melhor você ter um kit de aquarela menor, que tenha mais qualidade, do que um super kit de 48 cores que você não vai usar nem 30% delas e que de repente também não tem qualidade. Então, essas são dicas que eu geralmente dou para as minhas alunas e sempre pergunto, né? Qual é o formato que você vai pintar, se você vai pintar mais dentro de casa ou fora de casa, se você vai querer um estojo, algo mais simples ou algo mais elaborado. Então, observar o seu orçamento e quando for fazer o seu primeiro investimento no seu material, que você possa realmente se organizar para isso, para não comprar algo no impulso, né? Algo mais barato que você vai deixar de lado em uma semana e depois vai querer comprar novamente e aquilo vai virar lixo. Então, essas são dicas assim super preciosas para quem está começando, para facilitar esse encontro com a aquarela e para você saber se decidir diante do material que você está comprando. Então, a qualidade do material influencia sim no uso, né? Na facilidade do aprendizado, inclusive, mas ele também não deve te limitar. Então, faz com que você tenha. E se você tem que fazer uma escolha por conta do financeiro, que você escolha a qualidade em lugar da quantidade, certo? Espero muito que eu tenha te ajudado. Aqui não foi um vídeo para falar sobre marcas especificamente, mas foi para te abrir um pouquinho os olhos, para facilitar dentro da minha experiência como professora e dentro da experiência que eu troco também com as minhas alunas queridas e amadas do Aquarela Alquimista. Um cheiro, espero que você curta aqui, mande para sua amiga que também aquarela, que você inspire outras pessoas. Comenta o que você achou sobre esse vídeo. E lógico, não deixa de seguir aqui para poder se inspirar a partir desses conteúdos, tá? Um cheiro e até a próxima!